Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre as frações. Então, para começar, o que são frações, então, né? Elas são partes de um inteiro. Olha só, aqui eu tenho uma pizza à esquerda, onde ela está inteirinha. Eu posso dizer que este é o meu todo, tá? O meu inteiro. Já aqui na direita, eu tenho uma pizza que ela está fatiada em 6 partes, quer dizer que cada partezinha aqui vai compor uma fração dessa pizza. O que a gente tem que saber? Que as frações elas vão ser divisões, tá? Então, por exemplo, aqui quer dizer que cada partezinha da pizza é uma fração dela. Eu posso dizer que eu tenho 1/6 neste pedaço. Por quê? Porque eu dividi em 6 partes iguais. Então, essa é 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 e 1/6, que vão formar as 6 partes ou o todo da minha pizza. Olha só, aqui eu tenho então várias frações, né? As pizzas que estão fatiadas. Eu estou chamando de pizza por causa do formato redondinho, tá? Então, quer dizer o quê? Que quanto mais eu dividir a minha pizza, menores os pedaços vão ficando, olha só, né? Então, quando ela tá inteirinha, se eu comprar uma pizza, né, eu ir comer sozinha, quer dizer que eu vou comer muito mais do que se eu dividisse com alguém. Agora, se eu quiser dividir com alguém a minha pizza, né, no caso aqui, ó, com um amigo, eu posso comer metade e meu amigo comer a outra metade. Ou seja, 1/2 e 1/2. Aqui, se eu dividir em 3 partes, 1/3 para cada pessoa, 1/4 para cada pessoa, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Até o número 9, o denominador 9, que a gente já vai ver ele, que é esse número que fica aqui embaixo, eu vou chamar dessa forma como eu acabei de ler, tá? A partir do denominador 10, aí eu já vou mudar. Vou chamar de 1/10 e depois do 1/10 eu vou mudar novamente e incluir uma nova palavrinha na leitura. Mas a gente já vai ver isso, tá? Então, a fração, ela possui duas partes muito importantes, lembrando que ela é uma divisão, né? Então, esse traço que passa aqui no meio dos números, ele é o sinal que indica que o inteiro foi dividido. Este número que eu tenho aqui embaixo eu chamo de denominador e ele vai me indicar em quantas partes eu dividi o meu inteiro. Quer dizer que eu tenho um inteiro que foi dividido aqui em 5 partes. E este númerozinho de cima é o numerador e ele vai indicar quantas partes eu tomei da fração. Pode ser, por exemplo, a minha pizza, que eu dividi em 5 partezinhas iguais e eu comi apenas uma parte, quer dizer que eu comi 1/5 da pizza. Como eu posso representar uma fração? Eu represento geralmente ela através do desenho ou através da escrita. Através do desenho é dessa forma. Então, eu tenho aqui as circunferências, né, os círculos, e cada círculo ele tem divisões diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho um círculo que foi dividido em duas partes iguais, ou seja, né, eu pintei só metade do meu círculo, quer dizer que eu pintei 1/2 ou metade do meu círculo. Aqui eu tenho um círculo que eu dividi em 4 partes, ó, o denominador 4, e eu pintei 3, quer dizer que eu pintei 3/4 do meu círculo. Aqui ele está dividido em 4 também, mas eu pintei só uma partezinha, quer dizer que eu pintei 1/4 do meu inteiro. Aqui eu já dividi em 8 partes iguais e pintei uma partezinha, ou seja, eu pintei 1/8 do meu círculo. Vocês viram que os tamanhos vão diminuindo conforme quantas vezes mais eu vou dividindo, fracionando a minha fração. O que é muito importante vocês saberem, tá? Que quando eu vou representar uma fração através do desenho, eu não posso fazer de qualquer jeito. O que isso quer dizer? Sempre é bom eu utilizar uma régua, tá? Uma régua para ficar bem retinho, fazer um quadrado, fazer um retângulo. Isso não é preciosismo, gente. Não, é que eu tenho que saber exatamente a medida de cada metade, de cada partezinha que eu for dividir o meu inteiro, porque a fração é uma divisão de partes iguais. Ou seja, isso aqui, ó, não é 1/2 do meu quadrado, tá? Para ser 1/2, ele tinha que estar dividido bem na metade. Ou começar o risco aqui, né, nesse cantinho onde tá, e vir até essa outra ponta aqui, fazendo um risco diagonal. Ou traçar bem na metade, medir com a régua e ver quantos centímetros eu faria para fazer essa divisão. Assim como aqui, não posso dizer que é 1/4. Por quê? Porque esta parte ela é maior.
olha só, essa faixa é mais estreita, enquanto essa é mais grossa e essa parece ser a menor de todas, tá? Lembrar que tem que ser partezinhas iguais. Aqui também, né? Eu deveria ter feito, então, 3 traços iguaizinhos, e não essa divisão, que isso não está me representando uma fração. Aqui sim, eu tenho modelos que vocês podem utilizar para representar as frações. Vejam só, como o círculo ele está realmente dividido em partes iguais, em 3 partes iguais, 4 partes, 5, 6, sucessivamente. Assim como os triângulos, né, os hexágonos, as estrelas, olha só, a estrela também pode ser utilizada para fazer essa divisão fracionária, a representação. Só que eu tenho que cuidar a forma como eu vou dividir a minha estrela. Vejam só aqui, ó. Aqui sim me mostra que eu tenho partes exatamente iguais, assim como aqui, tá? Assim como nos triângulos, nos retângulos aqui embaixo. Leitura das frações. Aqui é algo bem importante e interessante, tá, gente? Então, eu posso representar as frações através dos desenhos, como a gente estava vendo, formas geométricas, geralmente. E eu também posso fazer a leitura delas por escrito. Cada fraçãozinha vai ter um meio. Então, quando a gente falar em leitura de frações, é como eu escrevo ela, como eu vou me referir a essa fração, vou falar. Então, o que eu vou fazer, tá? Até o 9 eu disse para vocês que existe essa regrinha, né? Então, eu vou fazer a leitura exatamente do número que está aqui em cima, 1, e embaixo eu vou colocar 1/2 quando for 2, né, a metade, terço quando for a terça parte, quarto quando for a quarta parte, quinto quando for a quinta parte, sexto, sexta parte, sétimo, a sétima parte, oitavo, a oitava parte e nono, quando for a nona parte, tá? Essa regrinha vai valer sempre. Ah, Sora Carol, e se eu tivesse aqui um 2 em cima deste 3? Então, eu leria 2 terços. Eu tenho que passar para o plural, gente, daí, tá? Porque quer dizer que eu vou ter mais de uma parte, eu vou ter 2 partes da minha fração. Eu vou pintar duas, vou dividir em 3 partes e vou pintar duas. Então, eu tenho 2 terços. A mesma coisa aqui, se eu tiver um 3, quer dizer que vão ser 3 quartos. Primeiro, eu só vou só vou escrever normalmente o número de cima, 3 quartos, tá? Passando para o plural. Seguindo, aqui eu separei para fazer com vocês, tá? Então, aqui, eu tenho a fração que eu já sei, né? Que essa aqui é a metade ou 1/2. Deixa eu fazer uma letra maior. Isso. Aqui também, ó. Eu vou simplesmente copiar o numerador por extenso, 2. Quantas partezinhas eu dividi? Terços. 2 terços. Plural, porque eu tenho 2 partes. Eu não posso falar 2 terços, tá? 2 terços. A próxima, a mesma coisa, ó. Eu tenho o número 2 quartos. 2 quartos. Essa é a nomenclatura correta. Aqui o último, né? Então, também eu escrevo o número do numerador, 3 quintos. Nunca esquecendo o plural. No próximo slide aqui, gente, eu tenho a regrinha que eu falei para vocês, né? Quando chega no 10, eu vou chamar de décimo. Mas, a partir do denominador de número 11, que é o número que fica embaixo do meu traço, eu vou incluir a nomenclatura avos para realizar a leitura. Por que eu tenho que fazer isso? Porque simplesmente é uma convenção matemática, tá? É como eu vou fazer a leitura da fração, incluindo esta palavrinha aqui chamada avos. Então, como eu faço essa leitura? Que coisa confusa. Não, é muito, muito fácil, tu vai ver. Eu vou seguir fazendo aquilo, tá? Eu vou só escrever por extenso o número de cima, 2. Quanto que é aqui? 12, né? Então, eu vou escrever 12 avos. Simples, né? Aqui, com essa fração. 14, 20 avos. Vocês estão vendo que eu estou só escrevendo por extenso o nome do número 2, né? 12 avos e colocando avos no final. Então, aqui também, 14, 20 avos. Aqui, a próxima, 23, 46 avos. Eu não posso fazer assim, ó, 23
23,46. Não, tá? Tu só vai escrever por extenso. 23,46. Só isso. Sem vírgula, sem E. A última fração que eu tenho aqui, 16, 19 avos, tá? Por que que eu tô usando avos? Porque o denominador é maior do que 11 aqui, ó. 12, o 20, o 46, o 19. Por isso que tu tem que saber direitinho o nome das partezinhas da fração, tá? Numerador e denominador. Aqui eu já trouxe pronta para vocês, então eu vou ampliar minha tela. Quando eu tenho, né, os múltiplos de 10, eu vou fazer uma nomenclatura que é diferente também. Eu vou escrever um décimo quando o meu denominador for 10. Quando for 100, eu vou escrever um centésimo. E quando for 1000, eu vou escrever um milésimo. Essas até 1000 são as que nos interessam. Existem frações maiores, de 10.000 e etc, sim. Mas a gente vai focar mais nessas aqui. É mais a título de vocês saberem, né, que existe essa nomenclatura. Por exemplo, porque dificilmente eu vou pedir para vocês fazerem uma representação em desenho, por exemplo, de um denominador 1000, né? Porque vocês iam ficar muito tempo fazendo e não é o interesse aqui. Então, o que vocês têm que saber também é que às vezes, em vez de uma aqui, eu vou ter 5. Então, como é que eu leria essa fração? Eu leria 5 décimos. Se eu tivesse aqui no lugar do 1, 20, eu leria 20 centésimos, passando para o plural também, não esquecer disso, tá? Se aqui eu tivesse 50, 50 milésimos. É que nem quando a gente fala em milésimos de segundo, de minuto, né? Quer dizer que o meu minuto ele foi dividido em 1000 partezinhas iguais, por exemplo. Um centésimo de segundo quer dizer que o meu segundo, que é tão pequenininho, ele foi dividido ainda em mais 100 partezinhas iguais. Por isso que a gente chama dessa forma também. E é isso, gente. Logo mais eu vou voltar com mais vídeos sobre frações para vocês e eu agradeço por assistir. Deixo aqui o meu tchau. Hoje foi só o meu avatar, a Carolzinha. Um beijo e até mais.